Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 474. 474. Esqueci de anotar ali no meu papelzinho. Então, a questão de número 12 agora finaliza e a questão de número 13 nós damos início na perda do paraíso, mas nós temos que finalizar, né, encerrar a questão de número 12, né, que é a Gênese mosaica, os 6 dias da criação, né, que seriam os 6 dias da criação. Então, como aqui também está dizendo, eu venho dizendo isso, tudo não passa-se de alegoria, mitologia, pobreza de espírito, primarismo, porque primitivismo tem nada a ver com primarismo. Primarismo é uma coisa. Nos concílios também, nós temos que entender que essas deturpações todas que deparamos aqui na Gênese mosaica, tanto teve princípio lá em Moisés, devido ao fato dele ter, na época, convivido e, assim, pressionado por um número que eu não tenho noção de crenças primitivas na época, a influência do meio, né? Os sistemas da época. Então, isso tudo fez com que Moisés escrevesse essa Gênese mosaica. Porque essa Gênese mosaica, para nós que temos um pouquinho de conhecimento, nós enxergamos em tudo que está escrito uma banalidade. Nós enxergamos um primitivismo, nós enxergamos uma alegoria, nós enxergamos, principalmente eu enxergo tudo isso, não vou te culpar não, eu assumo tudo que estou dizendo, eu enxergo em tudo isso, na Gênese mosaica, obra apócrifa, obra transmitida por espíritos zombeteiros, mistificadores, charlatões, como eu enxergo também na Gênese mosaica, o autopersonalismo de Moisés. Aí você pode me dizer assim, mas Moisés era um espírito evoluído, evoluidíssimo. Tanto é que ele é considerado pela doutrina dos espíritos a primeira revelação. A segunda revelação é Nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira é a doutrina dos espíritos. E com todo respeito
a todos que merecem. Para nós, no esmiuçamento, existe sim a quarta revelação. Olha, Luiz, presta atenção nas bobeiras que você fala. A quarta revelação chama-se Francisco Cândido Xavier. Porque igual ele, nunca mais, e trabalho igual ele fez, ninguém mais fará nesta terra. Então, o Chico Xavier é a quarta revelação. Quem tem cérebro e que, de fato, consegue raciocinar, vai entender o que eu estou dizendo. Escreva o que eu estou dizendo aí. Chico Xavier é a quarta revelação. Daqui uns 100, 200, 300 anos você vai ouvir isso. Mas eu não vou estar aqui. Mas você vai estar aqui em outros corpos aí. Mas você vai ouvir isso aí, e o que eu estou te dizendo um dia. Chico é a quarta revelação. Aceitando ou não aceitando a humanidade, não me importa. Eu não estou aqui para satisfazer encarnados. Eu não estou aqui para satisfazer encarnado. Eu estou aqui para transmitir aquilo que me pedem para que seja transmitido. Eu estou aqui a serviço de Deus, a serviço de Jesus, a serviço do professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e de muitos outros espíritos. Tenho lá as minhas dificuldades, os meus percalços, os meus problemas, sim, mas eu sou persistente, eu batalho, eu luto, mesmo em meio a tantos ataques, eu não permito que os ataques, todos que eu recebo, influenciem nos trabalhos seríssimos que são esses. Porque aqui, na íntegra, os desígnios de Deus é que tem que prevalecer. Eu não sou nada. Eu sou apenas um instrumento. Mas eu tenho que reconhecer que é um dever meu separar o joio do trigo. O joio é meu. O trigo é de Deus. Então, tem que ser passado o trigo. Mesmo eu sabendo que 90% em mim encontra-se a imantação do joio. Eu não posso permitir que o joio sobressaia e se eleve. Não. E eu também não posso permitir que o meu autopersonalismo prevaleça. Aqui manda eu, aqui está sendo dito o que eu quero e não o que as obras dizem. Não. Quando tem coisas que eu não concordo, eu digo que eu pessoalmente não concordo. Mas eu oriento vocês. Continue com Kardec. Porque isso é meu. Ora, eu tenho o direito de dizer também que eu não concordo. Mas eu tenho que assumir que Kardec está certo. Como aqui, por exemplo, olha. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de aprender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que faria a imaginação. Então, o que quer dizer aqui? Moisés é esperto, hein? Moisés pensou assim: existe centenas
Isso é eu imaginando o que Moisés imaginou, porque é como está escrito aqui, dá de parecer. Moisés pensou assim: existem centenas de religiões, de crenças primitivas, né? Essa cosmogonia. E são todos incultos, ignorantes, primitivos. Quer saber de uma coisa? Eu vou escrever a Gênese e vou mostrar que o meu Deus, porque você já ouviu isso aqui na Terra, eu vou mostrar para todos esses incultos, ignorantes e primitivos, vou mostrar para todas essas crenças, eu vou calar a boca de todas essas crenças. Vou mostrar a todos eles que o meu Deus é mais poderoso que o Deus deles. Tanto é que eu vou escrever da seguinte forma a Gênese, mostrando o poder do meu Deus a todos esses. O meu Deus criou o céu e a terra em 6 dias e descansou no 7º, provavelmente. Então, cada dia eu vou mostrar para esses incultos o poder do meu Deus. Isso equivale a dizer que em 6 dias, o meu Deus, eu vou provar para todas as crenças, que o meu Deus criou tudo em 6 dias. O céu e a terra. A abóboda, o firmamento, as estrelas, os sóis, o infinito, os universos, a terra, os mares, a luz, o sol, as árvores, os animais, o homem. Eu vou mostrar para essas religiões. Você percebe aí o autopersonalismo de Moisés? Eu vou mostrar. Para que eles respeitem o meu Deus. Porque verdadeiro só o meu Deus. E não foi isso que aconteceu? Hoje em dia, 2023, quantas centenas de pessoas de agremiações religiosas, quantas pessoas fanáticas, com todo respeito, porque o meu Deus disse, porque a verdade encontra-se com o meu Deus. Não é isso que a gente vê por aí hoje em dia? 2023, século 21, e esses conceitos ainda tão banais. Olha só, o quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Que configuração, com efeito mais sublime, mais poética desse poder, do que a que estas palavras traçam. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus
criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor e menos poderoso, fazia-se-lhe indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns, do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Então você observou uma coisa? Que Moisés quis mostrar para todas as crenças primitivas que existia um Deus único, poderoso, milagroso, capaz de fazer tudo em apenas 6 dias. Enquanto o dessas crenças primitivas, eles nem uma gênese tinham a respeito do Deus que eles seguiam. Ai, gente, a gente tem que ir tão longe, né? Você não imagina como fica a minha cabeça nessa hora. Só que Kardec, com todo respeito nosso também, Kardec diz assim, ó, olha só pra você ver. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, olha só, cujo sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência. Não é o que nós estamos fazendo? Nós não estamos desrespeitando. Se tem momentos que, às vezes, eu cito, né, alguns nomes de desrespeito, esses nomes são naturais, são meus mesmos, porque não condiz com os desígnios de Deus certos comportamentos meus. Eu assumo, gente, meus erros. Mas olha só para você ver. Porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre-se-lhe apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como verdade, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem um nome em fatos da sua pura invenção. Assim, Kardec remata essa questão, os 6 dias. Você observa que ele nos abre diversos ângulos para que possamos analisar. Ninguém é obrigado a aceitar, como eu não aceito esses ângulos que foram abertos. Aceito sim esse último parágrafo aqui, que Kardec nos diz: não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Tá, eu estudo, mas que me serve de esclarecimento, a mim não me serve
para nada. Então, o estudo dessa matéria da Gênese mosaica, no meu eu, só serve para poluir a minha mente. Por quê? Porque uma que eu já tenho conhecimento do Deus, da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Eu, em vidas passadas, já tive a oportunidade de desfrutar dentro do catolicismo, né, de todas essas matérias. E mesmo dentro do catolicismo, essas matérias, elas não me convenciam, porque eu não aceitava esses dogmas deles. Eu mais brigava ali, né, entre os companheiros do que trabalhava, porque eu não admitia essas alegorias, essas mistificações, dízimo, pagamentos, casamento, essas coisas. Eu não admitia nada, oferendas, ofertas a Deus e a céu, paraíso, inferno. Eu nunca fui de aceitar essas coisas. Respeito. Mas por eu me encontrar no corpo físico, tem hora que me escapa alguns termos assim pejorativos, mas que em momento algum significa as crenças e as pessoas que creem uma ofensa. Até porque vó mesmo já me disse várias vezes, todo mundo está certo, no nível qual cada qual se encontra. Então nós devemos respeitar todo mundo. Mas Kardec deixa em aberto para que analisemos, né, à luz da doutrina dos espíritos. E também Moisés querendo mostrar um Deus poderoso, ele mesmo escreveu essa Gênese. Então essa Gênese, ela é do autopersonalismo de Moisés. Ela é uma Gênese apócrifa. É dele mesmo. Não tem nada de obra de Deus ali não. Porque se fosse obra de Deus, não seria dessa forma uma obra escrita tão ingenuamente, tão pobre, tão ridícula. Não seria dessa forma. Porque Deus, o Criador de todas as coisas, ele não saberia ditar através de Moisés, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele havia feito, porque ele foi o construtor de tudo. Deus não saberia relatar aquilo que ele havia, né, feito. Então nós sabemos que isso é obra de Moisés. É um livro apócrifo. Isso aqui é para poder mostrar o autopersonalismo. O meu Deus. Aí vem Hipólito Leon Denisard Rivail com a Gênese espírita, nos mostrando os desígnios de Deus realmente como são, na íntegra. E depois a comparação da Gênese mosaica e também da Gênese dos persas, né? E existe outras Gênesis também, mas aqui Kardec só descreveu a mosaica e a persa, que a
mosaica e a persa são as mais interessantes. As outras não foram descritas por Moisés porque não tem sentido e significado instrutivos, educativos em momento algum, né? Por mais que merecem serem respeitadas, mas ler certas obras poluir a mente e perder o tempo evolutivo. E não é para isso que nós nos encontramos aqui na Terra. Mas, quer um conselho? Continue com Kardec e estude a Gênese mosaica, os 6 dias. E nós vamos gravar mais um vídeo só, que o tema é perda do paraíso. Vamos procurar ver o que significa. Eu sei o que significa, mas vamos procurar ver o que significa perda do paraíso num vídeo só. Vamos para o próximo.